Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bom, meu querido? Ricardo Ventura e a linguagem e a linguagem silenciosa no contexto clínico. Pronto, agora que eu fixei, começar aqui a dar as boas-vindas a vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu me ajeitando aqui também. Brunão, beleza, Bruno? Microfélio, PC Pichote, sejam todos muito bem-vindos. Já vou começar aqui a convidar algumas pessoas. Aproveita, quem está chegando aí agora, clica nesse aviãozinho aí embaixo, nessa setinha aqui embaixo, que hoje nossa live vai ser muito, mas muito enriquecedora e realmente vai ser com um cara que, além de eu ser fã, é meu mestre no mundo da linguagem silenciosa. Eu tava, uma curiosidade por sinal, deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Eu tava olhando, né, que eu fiz o primeiro curso com ele, o Não Minta Pra Mim. E eu tava procurando ver que data exatamente que eu fiz esse curso com ele. E quando eu vi, pessoal, pasmem, foi no dia 26/10/2018. Foi no dia 26, igual a hoje, só que de 2018. Eu entrei no primeiro curso, foi o Não Minta Pra Mim. E depois disso eu já fiz o Linguagem Silenciosa. E até hoje eu sou apaixonado por esse mundo não verbal, da comunicação não verbal. E hoje teremos ele, o Ricardo, como ele mesmo fala, Ricardo Ventura. Teremos hoje ele aqui. Eu estou só convidando aqui mais pessoas, enquanto vocês vão chegando, vão pegando a sua pipoca, vão pegando a sua água, como o próprio Ricardo fala. Bebam água. Eu estou com um cafezinho aqui, mas enquanto eu estou convidando aqui vocês vão fazendo o mesmo. Aproveita esse aviãozinho aí do lado, ó, vai clicando, aviãozinho ou setinha aí do lado, e vai clicando aqui, convidando as pessoas. E aí eu vou começar a falar um pouco também, antes de chamar ele aqui para conversar com a gente, falar um pouco de quem é o Ricardo Ventura. Eu vou falar um pouco, porque se eu falar aqui tudo de quem é o Ricardo Ventura, eu não vou parar aqui de falar. Beleza? Mas só para vocês terem ideia, o que coube no flyer da chamada, né? Porque senão vai ficar muita coisa, como eu coloquei aqui, ó. O Ricardo Ventura, ele é cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. Quase 1 milhão de inscritos no YouTube já. Ele é autor de 4 best-sellers. Além disso, vou falar algumas coisas mais aqui que ele é e que não coube aqui no flyer de divulgação. Além disso, ele é psicanalista. E ele participa de vários programas de televisão, exatamente para mostrar como ele pode fazer essa linguagem silenciosa, essa decodificação da pessoa, para notar as incongruências dela, em alguns momentos se ela está sendo incongruente, se ela está mentindo. E o mais interessante é que eu acho maravilhoso todo esse mundo não verbal, até mesmo porque quando eu comecei na hipnose, foi na hipnose não verbal, então por isso que eu me apaixonei muito. Mas vocês vão ver que a forma do Ricardo lidar com essa abordagem da linguagem silenciosa, inclusive ele criou um protocolo, né, o protocolo Ventura, que é bem interessante e que a gente vai descobrir, senão eu vou acabar falando tudo aqui dele também. Eu vou convidar ele daqui a pouco aqui para bater esse papo com a gente, mas antes de mais nada, convidem mais pessoas, chamem mais pessoas para essa live, porque essa live vai ser bem proveitosa. Eu tenho até algumas perguntinhas aqui para fazer para o Ricardo e também vou falar um pouco sobre esse meu mundo na linguagem silenciosa na clínica, no contexto clínico, que é esse que vai ser o foco também do nosso bate-papo aqui. A gente vai falar o que acontece na clínica, como a gente pode observar, usar a linguagem silenciosa no contexto clínico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo de hoje, mas vocês têm que convidar mais pessoas para vir. Por sinal, tem até uma coisa aqui para falar para vocês, antes de chamar aqui o Ricardo, que é bem interessante. Olha só. Peraí, deixa
Deixa eu só... Uma das pessoas que assistem, né, o nosso canal, que assiste meus vídeos no YouTube, que assiste também minhas lives aqui pelo Instagram, começaram a me fazer queixas, a famosa chamada de rabo que dá na pessoa, né? Fala, Alex, você tá fazendo coisa errada aí. E aí, né, pô, eu tenho que ouvir as pessoas que estão me assistindo, né? E aí tem aqui, eu vou até aqui ler o que essa pessoa que me segue, inclusive ele agora está me auxiliando em alguns projetos novos que a gente está fazendo. Ele me deu esse toque aqui e olha só o que ele disse. Bom dia, Alex, tudo bem? Sobre sua live de ontem, achei bacana quando você disse: não somos culpados por nossos erros, mas vítimas da nossa própria falta de informação. Isso é coisa de filósofo e uma verdade incontestável. E aí ele fala, só mais um toque. Você precisa no início, no meio e no fim das lives, pelo menos, pedir ao pessoal para clicar no joinha, inscrever-se no canal, explicando que isso é importante para o seu canal, para que seu canal cresça e atinja mais pessoas. Nós, usuários, muitas vezes estamos desatentos e nos esquecemos disso. Aliás, o que acontece, por exemplo, comigo. Isso ele falou do YouTube. E aí ele falou do Instagram também. No Instagram, que você tem mais inscritos, 5.000 inscritos no Instagram e agora está com quase 1.500 inscritos no YouTube. Nada comparado ao querido Ricardo Ventura, que vai chegar agora, que já está chegando a 1 milhão de inscritos. Mas olha o que é que ele fala aqui, ó. No Instagram, que você tem mais inscritos, poderia incentivar com mais assiduidade as pessoas a se inscreverem, não só no Zap, mas também no YouTube. Acho que você deveria insistir mais nisso. Então eu acho que tá dito, tá dito, né? Então se inscrevam, compartilhem e eu vou chamar aqui o Ricardo para a gente começar a bater o nosso papo. Deixa eu baixar o volume aqui para não atrapalhar a gente aqui. Vamos lá, convidar ele aqui. Pessoal, aproveita para ir convidando mais pessoas. Patrick, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Alex, beleza? Estamos aqui Maravilha, meu querido. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. com o coração aberto e vamos ver se eu deixo você falar, né? Porque as pessoas falam que eu não deixo ninguém falar. Cara, Então, eu era um cara muito tímido, Ricardo. Assim, eu tinha dificuldade para falar. E agora o negócio inverteu. Como você fala, a bagaça inverteu agora. Agora eu falo pra caramba. Agora eu falo E tem muito a ver também com suas aulas, me diga-se de passagem. muito Ricardo, bom. seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por você disponibilizar seu tempo aqui na nossa live, no nosso Instituto Terapias Práticas, Alex Clóvis. Fico muito feliz. Eu estava falando para o pessoal aqui antes de te chamar, que eu estava aqui vasculhando quando foi o primeiro curso que eu fiz com você, que foi o Nomita para mim, qual foi a data, e eu vi que foi no dia 26, igual a data de hoje. Eu procurei aqui no Hotmail, né, no meu e-mail, e estava vindo. Foi no mesmo dia 26 só de outubro de 2018. Né? Caraca! Eu fiz o Nomita para mim, aí 19, depois... 3 anos atrás. Isso. E agora o Linguagem Silenciosa também que eu estou fazendo, que é esse curso maravilhoso aí que você colocou agora, que é um curso que parece que não tem fim, cara. É um curso que não tem fim. Maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho também sobre ele. Mas antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, Ricardo Ventura, pela sua presença. E para que o pessoal saiba mais ou menos aqui qual vai ser o clima do nosso bate-papo, vai ser clima de bate-papo, mas a gente vai falar também sobre o contexto sobre a linguagem silenciosa também no contexto clínico, que é onde eu mais uso, onde eu mais me identifico, como eu estava falando com o Ricardo antes, onde funciona de forma mais consciente, é quando liga a lanterninha assim, ó, hora da linguagem silenciosa, é quando eu estou dentro da clínica. Então, assim, uso na rua, uso em casa, até para mim mesmo, uso também, mas no momento que eu estou mais consciente usando mesmo, a hora que acende a luzinha, é na clínica. Então, fiz questão de trazer o Ricardo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se ele já fez lives falando sobre a linguagem silenciosa em contexto terapêutico, em contexto clínico, mas se não fez é a primeira vez, e se já fez é mais uma vez, porque o Ricardo Ventura é muito fera. Eu sou fã desse cara, velho. Ricardo, com você, vou deixar a palavra com você. Seja muito bem-vindo e dê a sua carteirada para todos nós. Vamos lá, olha que legal. Eu que agradeço o convite, né? Você abrir as portas aí da sua casa, do seu instituto, para que eu entrasse aqui, adentrasse. Então, eu que me sinto honrado de você me receber aí na sua casa. E outra coisa,
eu acho muito legal. Às vezes as pessoas elas se veem como concorrentes, né? E a gente está num mundo hoje onde as pessoas que são concorrentes ou vistas como concorrentes, elas precisam ser exterminadas, né? Precisam ser ridicularizadas, precisam ser atacadas, canceladas, porque eu penso diferente de você, ou até para não ter um concorrente próximo. Então, quando a gente vê pessoas que a gente trabalha com gente, a gente trabalha com a inteligência emocional, a gente trabalha com a psique, e a gente ter essa troca é a coisa mais importante que existe. Então, você andar, você passear, você flertar com as diferenças, não é só da boca para fora, né? Porque eu acho que é de um antagonismo tão grande, as pessoas vão proferir, né, a tolerância, né, contra a intolerância, contra o ódio, contra a discriminação, né, contra a segregação, mas na realidade as pessoas estão extremamente segregadas na inteligência. Porque o discurso, ele só está aqui e ele não está aqui. O discurso não está na pele, não está no coração, ele só está na ponta da língua. E a língua fala qualquer coisa. As palavras voam ao vento, mas a tua pele, o teu coração, é esse que de fato tem que se mostrar para o mundo. E isso é o que você separa o joio do trigo. Então, quando eu vejo pessoas gritando, escarneando, maldizendo, você vê o que o coração dela está cheio. Porque ela pode ser muito bonita na palavra, ela pode ser muito limpa na palavra, mas no seu dia a dia ela é suja, ela é porca, ela é nojenta, ela é asquerosa. Então, as pessoas, elas não são o que aparentam, elas são o que fazem. Essa que é a grande diferença. Então, quando eu vejo pessoas com, de fato, atitudes de congruir, atitudes de abraçar, atitudes de somar, é o que a gente tem que valorizar. E o Perfeito. resto? O resto a gente ignora. Simplesmente isso. A melhor resposta para o ódio é a ignorância. A melhor resposta para as pessoas que propagam o mal é o calar. A Bíblia já dizia, há tempo de calar e há tempo de falar. Simples Perfeito. assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Esse só foi um prólogo, essa aqui só foi um prólogo para abrir a noite. Eu senti que eu precisava falar isso. Não sei para quem eu precisava falar, mas eu sei que alguém precisava ouvir isso. E me tocou para eu que falo. Então, você que está aí agora, mete o dedo nesse coraçãozinho. Você sabia que cada vez que você mete o dedo nesse coraçãozinho, você está tocando um coração de verdade no Instagram, porque o algoritmo vai mandar essa mensagem para alguém. Sim, para alguém da tua lista. Então, quanto mais você mete esse coraçãozinho, mais pessoas da tua lista vão saber que você está aqui ao vivo. Então, simplesmente mete aqui, ó. Mete o dedo nesse coraçãozinho, porque você pode fazer o bem simplesmente, ó, esquecendo esse dedo batendo aqui, ó. Você esquece o dedo aqui, fica assim. Então, metralhando aí, viu? Então, metralhando o dedo aqui. Esquece o dedo aqui, ó, e vai ouvindo, esquece o dedo, como se fosse um vício. Fica assim, e sabe o que acontece? Quando isso é hipnose. Pode falar. Tô dizendo, isso é hipnose que você tá fazendo aí, viu? Beba água. Beba água. Sabe que até com a minha água já me encheram o saco. O pessoal falou assim para mim, esse cara não deve beber tanta água assim, não é possível. Não é possível, isso é história. Olha aqui, ó, eu não largo a minha garrafinha. Ah, mas essa água está com uma cor diferente. Porque às vezes eu ponho limão, eu gosto muito de tomar água com limão. Mas vamos lá. Eu sou apaixonado por terapia. Eu sou apaixonado por terapias rápidas. Eu sou apaixonado por terapias longas. E simplesmente eu sou apaixonado por terapia. Eu sou um psicanalista. Você é um psicanalista, né? Você é um hipnoterapeuta. E eu sou apaixonado por poder ajudar as pessoas. E é impressionante o quanto as pessoas muitas vezes poderiam ter um resultado muito maior
podia ter um peso muito leve das costas. Lembrando, todo mundo precisa de terapia, isso pelo menos é o que eu acho. Eu faço terapia, eu tenho meu terapeuta, eu faço terapia. Mas, Ricardo, você estuda isso há quantos anos? Há mais de 20 anos. E mesmo assim, eu encontro os meus medos, as minhas fobias, os meus traumas, as minhas impossibilidades todos os dias. Todos os dias. Ricardo, sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo, como diz o querido Jô Soares, isso aí é uma coisa que eu falo muito com meus alunos, com meus clientes, é de exercer a autossinceridade, né? Perceber Muito que bom. realmente você está precisando de alguma mudança e tudo mais, principalmente a gente que é terapeuta. A gente é quem tem mais a obrigação de exercer essa autossinceridade, de perceber se tem alguma falha que está atrapalhando na sua função. Quer dizer, problemas a gente tem o tempo todo, mas eu digo aqueles problemas que atrapalham na funcionalidade da gente, o terapeuta não pode estar caindo nessa armadilha. E se ele exercer a autossinceridade e ele perceber, ele consegue se bloquear com relação a isso. Sim, exatamente. E o Jung, né, ele já dizia, eu sou fã do Jung, Eu ele já também. dizia, ele dizia o seguinte: estude todos os livros, faça todas as formações, saiba de todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma pessoa, é apenas uma alma na frente da outra. Então, a pessoa que se coloca como mestre, se ela não souber que colocar o chapeuzinho também do aprendiz, de nada mais vale. Eu vejo o quanto as pessoas, muitas vezes, elas acreditam que um mestre não aprende. O dia que eu não aprender com um aluno meu, eu estou ultrapassado. O dia que eu não tiver uma transformação junto com aquela pessoa que está fazendo uma transformação, eu sou um fracassado. Você está entendendo? É A isso mesmo. pessoa que acredita que um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um médico não aprende com o seu paciente, essa pessoa realmente já está indo para o abismo, já está indo ali para o lado do fracasso. Onde a gente mais aprende? É onde a gente mais aprende. É Né? verdade. Tem cursos, tem as formações e tudo mais, mas a hora que a gente aprende são com os nossos clientes e com os nossos alunos. Isso aí não tem como negar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já aconteceu, ou o quanto que acontece, de você começa a atrair clientes e questões as quais você precisa trabalhar em você? Já aconteceu Ave isso? Maria, Ave Maria, tem nem graça. Tem nem Não é graça. maluco? Deixa eu traduzir isso para o pessoal. Parece que você atrai os clientes aos quais você precisa trabalhar em você aquelas questões. Então, você está trabalhando com o cliente e, ao mesmo tempo, você está também se curando as suas feridas. É muito louco Sem isso, dúvida. né, cara? Não Sem é? dúvida. Às vezes não é nem algo que está acontecendo com você, mas você já vê que foi uma demanda que você também já passou por essa. Você fala assim, ó, já passei por isso também. Quando não é exatamente o caso, de você estar no mesmo momento do cliente e parece que a terapia ali naquele momento serve para os dois. Naquele Não momento ele é? serve porque você está falando para ele algo que você não pensou para você no momento de você se resolver nessa demanda, mas quando você está falando para ele, é como se você estivesse falando para você aquilo que você não consegue falar para você mesmo. Cara, é incrível. Foi bom você falar isso, Ricardo, porque isso é incrível. Isso acontece bastante. É muito louco isso. Eu percebi muito. Algumas pessoas dizem assim, Ricardo, você atendeu pessoas? Eu atendi pessoas no passado. Por isso que eu quero que o Alex conte o que ele faz, o que ele trata as pessoas. O meu primeiro best-seller, inclusive, foi o Crenças. O Crenças é um estudo de casos, são casos reais que eu atendi, coloquei para as pessoas entenderem como foi a sessão, expliquei quais foram ali as técnicas utilizadas e explico a técnica. Isso aqui é um estudo de casos, isso aqui é um estudo científico, onde eu mostro e onde é observável, mensurável e replicável. Ou seja, qualquer pessoa pode aprender. É óbvio, você não vai aprender uma terapia com um livro, mas você começa a ter uma linha. Mas eu quero saber de você, Alex. Você tem muito mais experiência, você trabalha com isso, você continua trabalhando com isso. Então, eu quero saber de você. O que é a terapia rápida? O que é a hipnoterapia? O que é a psicanálise? Explica pra gente aí.
Então, na verdade, eu não tenho formação em psicanálise, né? Eu tenho formação em hipnoterapia, mas assim, eu vou ser muito sincero para você, Ricardo. Eu não consigo entender a pessoa entrar na clínica e não estudar um pouco, não saber um pouco de psicanálise, não saber um pouco de psicologia. Como você mesmo falou aí do Carl Jung, tem dois Carls aí que eu sou fã, que é o Carl Jung e o Carl Rogers, né? Da Carl psicologia também Rogers. que assim é outro cara assim que eu me identifico bastante porque ele tem essa coisa de independente da terapia, de qual for a terapia, tem um ser humano ali que você tem que ver de forma ímpar. Então assim, eu acho que não existe um cara se formar num curso de hipnoterapia e chegar lá e ficar aplicando técnica no cliente, técnica pela técnica, né? Isso daí para mim não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. É quase que criminoso você ficar usando, aplicar técnica por técnica. Então, assim, eu sou apaixonado pela mente humana em todos os aspectos, desde a questão comportamental, da questão neurocientífica, como funciona o cérebro. Então, assim, num contexto geral, eu acabei me apaixonando por conta das minhas demandas, que foram 14 anos de crise de pânico que eu tive, né? Sofrendo de crise de pânico durante 14 anos, né? A história. Eu tô lançando aí, em primeira mão, falar aqui para vocês aí, tô lançando um e-book falando sobre essa história minha aí, das minhas crises de pânico, e também da minha história, da época dos meus problemas com o vício em drogas também. Então, estão saindo dois e-books aí, contando essas histórias aí, que sirva de inspiração para todo mundo. Mas, enfim, por isso que eu sou apaixonado pela hipnoterapia, porque eu usei os recursos da hipnoterapia comigo mesmo com relação a todas essas demandas que eu tive, eu acabo trazendo para a clínica e quando você começa a estudar sobre a linguagem silenciosa, eu comecei na hipnose não verbal já, né? Eu comecei a estudar a hipnose não verbal. Foi uma das coisas que me atraiu muito para estudar a questão da linguagem silenciosa, onde eu comecei a estudar o Não Minta Para Mim, por conta desse mundo não verbal que envolve tudo isso. E, cara, foi um divisor de águas, porque quando você chega na clínica e, assim, antes do cliente abrir a boca, antes do cliente falar qualquer Mas espera coisa, aí, ó, antes de você falar da linguagem não verbal na clínica, eu quero que você explique um pouco quais são os tipos de busca que as pessoas têm quando te procuram, né? As pessoas buscam para quê? O que as pessoas querem mudar nelas? ó, é muita coisa. Se eu pudesse resumir todo mundo, eu resumiria em ansiedade. Eu resumiria tudo em ansiedade. Mas, assim, as pessoas me procuram muito, por incrível que pareça, muito por abuso sexual. Tem, assim, uma quantidade bem grande com relação ao abuso sexual na infância. E, assim, a gente vê que, de uma certa forma, o Freud tinha razão. E ó, Eu não digo só eu não diria que ele é completo em tudo que ele fala, mas assim que ele tem um fundo de razão em muitas coisas do que ele diz, tem sim, principalmente com relação à questão do abuso sexual na infância, a relação com sexualidade com os pais, sempre está surgindo isso na clínica, o tempo todo. ó, e vou fazer um spoilerzinho. Sexta-feira eu tenho uma live com a ministra Damares para justamente falar, essa sexta agora, às 5 horas da tarde, com a ministra Damares, justamente para falar que esse mês que é o maio laranja, justamente contra Sim, o abuso e a violência infantil. Nós vamos falar muito sobre isso, inclusive sobre pedófilos, inclusive o quanto muitas pessoas carregam, como você disse, essa mágoa, essa dor. E é verdade, toda vez que eu faço um vídeo sobre pedofilia ou algum tipo de abuso na infância, eu recebo muitos, mas são centenas e centenas de mulheres e homens, principalmente mulheres, contando e relatando o quanto que elas viveram com essa dor durante anos, né? Então, o que você diz corrobora também com o que eu recebo de pessoas relatando. Mas, por exemplo, eu posso aplicar a hipnoterapia e toda a terapia. Eu tenho certeza que você não aplica só a hipnoterapia, você já faz, como você falou, uma mescla aí de coisas que você estudou e que você foi atrás. As pessoas buscam bastante o quê? Quando vão buscar aí para. E como é que é? O que a hipnoterapia pode fazer pela pessoa? então, muitos aspectos na vida da pessoa a hipnoterapia pode resolver, principalmente em questões que antigamente nem se acreditava que a hipnoterapia poderia resolver, que eram em questões fisiológicas, em questões de dores, questões de cistos.
Então, se for, a hipnoterapia vai resolver o problema de cisto, não que a hipnoterapia vai resolver o problema de cisto especificamente, mas a gente sabe que as emoções estão ligadas a todos os confortos que estão no corpo da gente, né? Então, se você fizer, às vezes, tudo aquilo ali que está surgindo, que está brotando no corpo da pessoa, uma dermatite, né? Que está brotando no corpo da pessoa, e diz assim, mas a hipnose resolve o problema de dermatite? Resolve, mas não é que a hipnose vai desinflamar a sua dermatite, né? É porque a sua dermatite é por conta de, talvez, uma perda na infância, né? Quando você está no colo da sua mãe, que o seu pai tira você do colo da sua mãe, então essa coisa de tirar esse contato da pele pode gerar uma dermatite. Então, quando você ressignifica, essa dermatite pode ser curada. Não vou falar a palavra curada, que é palavra para médico, curar, né? Mas pode resolver o problema da dermatite. Então, na verdade, a hipnose já ganhou assim, um campo muito maior do que as pessoas achavam. E é reconhecido, né, por vários conselhos, né, de medicina, de odontologia. Mas ansiedade é o que se resume na maioria das coisas. Por exemplo, a pessoa que sofreu abuso na infância, ela hoje vem buscar ajuda porque sofre de ansiedade por conta desse abuso da infância. Tudo sempre vai estar restringido à ansiedade, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Isso é inevitável. Agora, o que é mais interessante, Ricardo, diga, você queria falar uma coisa? Não, conclui. Então, o mais interessante é essa coisa das pessoas chegarem e já falando com o corpo. Desde o momento que ela entra na clínica, desde o momento que ela olha para você, ela já está se comunicando nessa forma, dessa linguagem não verbal, dessa linguagem silenciosa. Para mim, isso é uma das coisas que, inclusive em alguns cursos de hipnoterapia, algumas pessoas que já entendem do assunto já começam a falar disso. Mas a forma que você aborda, e uma coisa que é bem interessante, Ricardo, a sua forma de trabalhar, você realmente é um cientista, porque você não estudou e pegou aquilo ali e está passando para as pessoas. Você estudou e faz pesquisa, cria novos métodos, então você está imerso, realmente é um cientista da linguagem silenciosa, não simplesmente pegou os estudos e está ensinando para as pessoas. Está sempre se renovando. E isso, cara, é um diferencial incrível aí. Eu não poderia deixar de falar isso aqui para o pessoal, porque realmente é um diferencial que eu nunca vi em nenhum outro tipo de trabalho ligado a isso que você faz. Eu gosto muito, e você sabe disso, você está lá. Eu não sou um replicador de teoria, eu não sou um replicador de referências bibliográficas, né? Eu não fico referenciando, eu cato tudo isso, e quando eu falo a gente realmente estuda tudo isso e transforma, aplica, vê o quanto que tem de resultado e aí começa a elaborar novas teorias, novas formas de fazer. E o que é mais legal, você vê que, por exemplo, lá no Linguagem Silenciosa, a gente está aberto. Tem lá, as salas estão abertas para qualquer pessoa contribuir dentro da expertise dela. Então, o hipnoterapeuta vai falar sobre hipnoterapia, o psiquiatra vai falar sobre psiquiatria, o psicólogo vai falar sobre psicologia, o pedagogo vai falar sobre pedagogia, as pessoas que são ali agentes do direito vão falar o viés, às vezes legal, outras vão perceber outras nuances, outras vão dar outra. As pessoas contribuem com a sua experiência de vida, você não precisa ter experiência acadêmica nenhuma para estudar a linguagem silenciosa, e todas as pessoas acabam contribuindo. Isso que é muito legal, você abrir a caixa de ferramentas e deixar as pessoas brincarem. Eu falo muito que, assim, normalmente as pessoas elas pegam ali os livros, né, o conhecimento dela e fica assim, ó, isso aqui é meu e se você quiser saber, ó, vai lá e começa a estudar o que eu estudei há 10 anos atrás, senão você não tem fala, né? Você não tem local de fala. E eu falo, não, cara, o que eu quero é isso aqui, ó. Eu penso dessa maneira. O que vocês encontram aí? Eu jogo e falo, e aí, o que você encontrou nessa análise? O que você viu nessa análise? Né? Inclusive a Josinete está aí. A Josinete é uma das que eu falei que descobriu uma expressão que não tem em nenhum livro. E é uma baita de uma expressão que a gente vê e ninguém teve a curiosidade de imaginar que essa expressão... Vamos, ó, pessoal, ele vai tirar um pouco aqui os comentários para eu fazer a expressão. Então, vamos fazer agora uma dinâmica. Ó, show de bola. Mas depois você volta com os comentários. Então, é o seguinte, ó. Faz o que eu estou fazendo aqui agora e vê
o que que você sente quando você faz isso aqui, ó? Faz essa expressão com o seu rosto, ó. O que que você sente? Você deve ter sentido uma emoção. E se você fizer assim, ó, principalmente se você tiver uma caneta, força a abrir aqui, ó. O que que você sente? Agora vamos ver uma que as pessoas, elas vão sentir alguma coisa. Então presta atenção nessa aqui, ó. Você vai tentar abrir a boca e colocar o queixo para trás. Você vai tentar abrir a boca o máximo possível. Só que, ao mesmo tempo, você vai tentar fechar com a parte do lábio. Então, seu maxilar vai tentar abrir e a sua boca vai tentar segurar. E aí você vai fazer um rosto assim, meio que segurando para cima. Então, faz isso aqui, ó. Tenta abrir a boca com o maxilar e fecha a boca com o lábio, ó. O que você sentiu, pessoal? Agora abre aí os comentários. Tenta abrir o maxilar, ó, e se tenta segurar essa abertura do maxilar com os lábios, segurando a boca aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui os comentários. Deixa eu ver se eu acho aqui os comentários. Não, já tá indo aqui, ó. Vamos ver o que a pessoa acha. Ó, sentiu uma agonia, ânsia. Exatamente. Olha, ânsia. Muita gente sentindo ânsia. Ou seja, essa é uma expressão de ânsia. E não tem lugar nenhum. Olha lá, sensação de vômito. Olha que impressionante isso. Olha que impressionante, ó, ânsia. Ânsia, vômito, parecia que eu ia vomitar. Olha que loucura isso. Não tem livro nenhum. E essa expressão é uma expressão de altíssimo asco. Vai para ânsia. Ou seja, eu estou com ânsia de você. É o máximo do... Ó, engasguei. É o máximo da ânsia. É o quê? É a ânsia. Ou seja, nós descobrimos uma que é universal. Tanto é que eu fiz você fazer e você sentiu. E não tem livro nenhum. Ou seja, aí alguém vem falar para mim, mas está nos livros? Está nos livros? Não, não está nos livros. Sabe por que não está nos livros? Porque isso é ciência atual. A gente estuda lá e começa a colocar... Até agora eu estou com ânsia, olha que loucura. Eu fiz tanto que o meu estômago ainda está doendo. Ou seja, eu criei uma expressão que automaticamente fez eu ter ânsia. Só pela expressão que eu fiz. Quem descobriu isso? Josinete, que deve estar aí por aí. Ela falou assim, Ricardo, essa é uma expressão de ânsia. Eu falei, opa, isso não tem lugar nenhum. Vou colocar uma atualização lá no curso. Vou atualizar o meu livro. E vou colocar lá. Ou seja, a linguagem silenciosa é vida. Linguagem silenciosa é transformadora. Ela, inclusive, não é como eu falei, ela não está no livrinho. Ela não está fechada aqui no livrinho. Não, é um livrinho escrito hoje, daqui para frente. Então, a gente não olha daqui para trás. A gente traz o que está ali para trás e coloca ali para frente também. Essa expressão lógico, ela vai ter que chamar de ânsia. Mas eu vou colocar lá para ficar nos anais da história. Quem descobriu foi uma aluna da linguagem silenciosa chamada Josinete. Você Perfeito, perfeito. Você entendeu? Então, isso que é legal, né? Você saber que você pode olhar o ser humano e observar o ser humano e começar a ter percepções das quais muitas vezes você não tinha. Porque a gente está muito... E é como você falou da ansiedade. A gente está vivendo num mundo, e eu quero que você fale isso melhor do que eu. Ó, a Josinete está aí, ó. Josinete Abreu Silva, essa maluca aí, ó. Maravilha! Ficou lá no grupo e falou assim, gente, isso aqui é ânsia. Eu falei, ânsia? Peraí. Ânsia é mais do que asco. Então, imagine se você está numa reunião, alguém faz um para você. Cara, ela tem uma aversão a você muito maior do que a própria aversão, que é só isso aqui, ó. Ela tem ânsia de você. Ela tem além do nojo. É além do nojo.
E você viu que eu não falei nada, eu só falei, copie essa expressão. E a pessoa sentiu. Não, Então, eu vejo que as pessoas, eu quero que você fale muito disso, o quanto que você utiliza da linguagem silenciosa dentro da terapia. maravilha. Eu posso até já começar falando até de um caso que foi bem interessante, que tem pouco tempo, né? Eu estava com uma cliente aqui e o caso dela foi um caso muito sério mesmo. Sério daquele se fosse, aliás, não, se a mídia tivesse descoberto, não. A mídia descobriu, foi para a mídia, agora que eu lembrei, foi para a mídia o caso dela. Foi um caso bem grave, assim. E aí, em um dado momento, eu aqui com ela fazendo anamnese, e aí eu perguntei, né, como é que era a relação dela com um certo familiar dela. E aí, cara, na hora, o olhar dela primeiro foi para o visual lembrado, né? E correu para o lúdico, né? Então, aí eu lembro muito disso que você fala, que às vezes a pessoa não vai direto para o que ela está pensando. Primeiro ela lembra da situação real e depois ela constrói para lhe responder. Cara, e foi assim, foi batata, assim. Como é a relação com seu pai? Ela fez, boa relação com meu pai. Cara, ninguém que tem relação boa com o pai, primeiro que até o linguajar, não fala, eu tenho relação boa com meu pai. Não, cara. Se a relação é boa, né? A relação é boa. Você vai falar, você vai expressar que a relação é boa. Se é ruim, vai falar que não é ruim. Vai falar assim, minha relação é boa com meu pai. Ninguém fala que a relação é boa assim. Então, além disso, ela deu essa pista ocular, né, de olhar primeiro, de lembrar e depois ir para construir uma resposta. Cara, foi ela falando e eu lembrando de você, Ricardo. Ela falando e eu lembrando de você. Isso tem vários casos que acontecem, isso é só um dos casos aí. Uma coisa que eu acho muito legal, que nem falar da trajetória ocular, que é completamente diferente das pistas oculares, é uma outra coisa que nos livros ensinam as pistas oculares e ensinam que como se fosse movimentos preditivos, ou seja, eu faço uma pergunta e eu vou prever para que lado os olhos vão olhar. Isso não existe. Na realidade, isso pode ter existido há 50 anos atrás, quando começaram, e tudo tem um começo. Então, não tem valor as pistas oculares? Lógico que tem. Foi através das pistas oculares, durante décadas e décadas de pessoas ali aprendendo, que me deram esse conteúdo justamente para quê? Para que eu aperfeiçoasse. Sozinho, não. Junto com os meus clientes, junto com os meus alunos, junto com os meus parceiros profissionais que sabem tanto quanto eu. Ou seja, é uma ciência viva e não estática e parada, e sim uma ciência viva. Na entrevista ontem com o Danilo, quer dizer, praticamente hoje, começou 00:30, né? Eu ia falar sobre isso. Ele não estava esperando. Ele não estava esperando, vocês podem perceber, né? Eu estava numa conversa, aí de repente eu perguntei para ele assim, você lembra como é que foi a sua estreia aqui no SBT? Ele falou, eu lembro. Falei, como foi? Ele, eu estava... Opa, você acabou de lembrar. Ele, eu lembrei de uma imagem, eu lembrei de um visual do que estava acontecendo. Ou seja, ali, na hora, ao vivo, sem combinar, de supetão, o olhar dele foi buscar essa lembrança. Ou seja, os olhos, eles passeiam pelos espaços, quando a gente está conversando, buscando um referencial de pensamento. Esse pensamento pode ser do passado, pode ser do lúdico. Tem muita gente que confunde. Esse é o lado da mentira. Então, as trajetórias oculares é para descobrir a mentira? É o indício? Não! Não, criatura. É que sabe o que acontece, eu acho, o Alex? O que está faltando, muitas vezes, para as pessoas, não todas, mas para algumas, é que vida não se decora, se entende. A psique não se decora, se entende. Então, quando a pessoa busca decorar coisas, ela está anos-luz afastada de entender o ser humano. Porque o ser humano não é decorar. Já aconteceu com você, de um cliente falar assim, Alex, eu queria tratar sobre fobia de, sei lá, de barata. Aí você fala assim, vou usar, de repente, ali um cura rápida de fobia, tal. E aí, quando você começa a falar com a pessoa, vem uma outra forma de você cuidar daquilo, sim ou não? Claro, várias vezes.
Inclusive, teve um caso mesmo que eu tava. E foi, opa, foi falando de fobia mesmo. Foi no curso, né? Eu ia mostrar uma técnica, né, de cura de fobia, que é uma técnica onde você passa por uma sala e abre algumas portas. E aí, normalmente, essa técnica é usada para algo mais, mais para objeto, assim, né? Eu falei, fobia de alguma coisa, né? De uma aranha, uma coisa assim. E aí a mulher me veio, falou, já tem uma fobia de alguma coisa para a gente tratar aqui, no curso online, né? Aí ela falou assim, eu tenho medo de avião. Eu digo, pô, como é que eu vou usar essa técnica do avião? Cara, na hora, a informação, você não sabe onde é que vem. E eu criei uma história mirabolante para conseguir colocar o avião dentro de uma daquelas portas que ela abria, que ela se via voando dentro do avião. E não tinha nada a ver. Se eu fosse usar a técnica para avião, seria outra abordagem completamente diferente que eu usaria. Mas como ela me colocou naquele rabo de saia, eu digo, não. Me colocou nessa rabichola aqui, eu vou encarar. Então, acontece muitas vezes. Uma outra coisa que acontece, que são coisas inexplicáveis que acontecem no mundo da hipnose, é de a gente começar a usar metáfora com a pessoa, e depois que tira a pessoa do transe, ela fala assim, mas isso aconteceu já na minha vida, como é que você sabia disso? São as coisas esquisitas que acontecem, né, no mundo da hipnose. E também acontece muitas vezes da pessoa já passar a informação para a gente usar na hora da terapia como metáfora, e a pessoa não lembrar que falou para a gente, e fala assim, mas como é que você adivinhou isso? Na verdade, ela já falou para a gente, né? É o que a gente chama aquela jogada que o pessoal faz do mentalismo, né? A pessoa fala, mas só que não é que eu faça como jogada, é algo que acontece naturalmente, a pessoa esquece. Aí eu falo para ela, não, você me falou antes, é que você não lembra, mas eu nem lembro que eu tinha falado, porque ela já está envolvida na conversa. Então, agora uma coisa que eu queria falar também, Ricardo, assim, que é bem interessante que eu uso na clínica, que é usar os próprios movimentos da pessoa, para quando ela está no estado de problema, né? Eu mostrar para ela os movimentos que ela usa e mostrar para ela também que se ela usar os movimentos reversos, né, isso está ancorado nela também, que a resposta é diferente, a resposta emocional é diferente, né? Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa chega na clínica, isso eu aprendi com a Melissa Dias, foi uma hipnoterapeuta que para mim é Então, uma peraí, melhor... Pode segura, falar. segura, porque você é tão maluco que nem eu, que você vai abrindo as portas Eu e estou depois dizendo eu a você. fecho. Então, segura aí, que eu só vou referendar o que você está falando, não sei se vai dar para ler, ó. Dá para ler aqui, não? Deve estar ao contrário. Tá ao contrário. Ó, esquema para montar uma metáfora. Ou seja, o que você estava falando. Dentro dessa terapia de uma menina que ela bebia. Então, logo de cara, eu imaginei o quê? Bebia é vício, vamos ressignificar o vício, ou vamos colocar uma âncora de aversão e uma âncora de possibilidade, tá tudo bem. Aí eu comecei esse caso específico dessa menina, e rapaz, no meio do nada, me veio uma ideia. Vou criar uma metáfora de uma princesa. E aí, obviamente, a metáfora tem uma estrutura para você criar. E aí, é como eu estou te falando. Se você decora o livrinho, o que vai acontecer? Não, eu vou meter a estrutura que eu decorei, que eu entendi, nesse caso. E aí, não ia dar certo. Então, quando você se permite meio que se libertar da teoria, não que você esqueça da teoria, mas você se liberta das estruturas de amarra, ou seja, você estudou a teoria, mas você tem a liberdade de criar coisas novas, você consegue entender muito mais o ser humano. Foi como você falou, meti uma metáfora. Eu já cheguei a meter metáfora dentro de um transe, de uma ressignificação do passado. Ou seja, eu meti a metáfora lá atrás. E é como você falou, depois quando a pessoa volta, ela fala assim, mas você sabe que essa metáfora, ou aquela história serviu para mim? Aí você fala assim, que legal, porque às vezes a pessoa acha que quando você está no transe, você está cego, mudo, você não lembra de nada. Não, você vai lembrar. Agora, voltando ao que você disse, que os movimentos têm todo um lance de afirmação sobre o comportamento. E se você reverter esse movimento, a coisa muda. Conta aí pra gente a relação de movimento dentro da clínica. Beleza. Só para a gente ter uma ideia com relação ao medo, né? Sempre que a gente está com medo, a gente tende a se encolher. A nossa tendência sempre é encolher, né? E aí eu falo para as pessoas qual é a nossa primeira sensação de segurança que a gente tem na vida da gente, né? É o útero da mãe. Que posição a gente está no útero da mãe? Fetal. Né? Então você sempre está buscando, inconscientemente, já é um movimento que já está ancorado em você. Você está com medo, você se encolhe, né? Mas você não está lembrando do útero da sua mãe.
né? É algo inconsciente. E junto com esses movimentos, tem vários outros que a gente faz que acabam ancorando. Esse daí, no caso, é um movimento que é desde pequeno, né? Mas tem outros que vêm sendo construídos, né? A gente vem aprendendo inconscientemente. Exemplo, se toda vez eu falo que eu estou me queixando de algo, eu falo, mas eu não aguento mais ir para o trabalho. Toda vez que eu vou para o trabalho, aquele meu chefe fica enchendo o meu saco. Toda vez que eu olho para a cara dele, não aguento mais. E ela está fazendo esse movimento aqui, ó, girando para frente. Então eu faço ela perceber desse movimento que ela está fazendo. Eu percebo esse movimento. Agora veja que quanto mais você repete esse movimento, mesmo sem falar nada, veja como ele aumenta mais ainda. Agora faça ao contrário. Aí ela faz o movimento contrário, e aí ela percebe que começa a acalmar, né? E é muito subjetivo, é como eu digo, não tem como seguir protocolo. Você tem que ver que às vezes ela se queixa falando para dentro. Eu não aguento mais engolir o que meu chefe me fala, chega no trabalho, me dá uma agonia, um sufocamento. Então aí eu já mostro para ela esse movimento e falo para ela, faça o movimento contrário para você ver como é, né? E aí ela começa a perceber, eu digo, agora aí eu já faço o trabalho mais voltado para a hipnose. Agora feche os olhos e lembre quando você chega lá no seu trabalho, né? E aí faça o movimento. E aí ela faz, perceba que você pode até aumentar esse desconforto. Perceba que você que tem o controle da situação, né? Agora volte, veja como você pode controlar os movimentos. Isso é uma das primeiras coisas que eu faço na clínica, né? E veja que isso é tudo uma linguagem silenciosa que ela está fazendo com ela mesma, né? Então, quando ela reverte, agora eu tô ocupado, Paulão, eu tô lá, depois a gente conversa. Então, quando ela reverte o movimento, ela começa a se sentir bem. Aí eu falo para ela, olha, e às vezes a pessoa tem muitos anos de desconforto e tudo mais, e naquele momento ali ela percebeu uma mudança rápida, né? Eu digo para ela, pronto, você acaba de ganhar o seu Rivotril orgânico agora para sua vida. Toda vez que você estiver desconfortável, você vai usar isso. Então, assim, eu já começo a trabalhar essa questão dos movimentos que já são ancorados, e não são só esses movimentos, né? Qualquer outro movimento. Então, faz com que a pessoa perceba, para que ela tome consciência de toda vez que ela está no estado de problema, para que movimento ela está indo, e para ela transformar o movimento para aqueles que você também já conhece, né? De super-homem, da Mulher Maravilha, né? De abrir sorriso, né? Perceber quando está assim e voltar. Cara, isso já faz uma mudança significativa na vida da pessoa, independente da terapia em si, de trabalhar a causa e tudo mais, já está mudando, porque isso está mexendo com a fisiologia, está mexendo com a questão hormonal. Então está mexendo com serotonina, está mexendo com vários hormônios que a gente chama de hormônio do bem. Então está fazendo bem a pessoa. Então quando a gente faz uma abordagem corpo, mente, né, movimentos, tudo em geral, então você acaba sendo muito mais integrativo, muito mais completo para ter um resultado. E a linguagem silenciosa aí, velho, não tem nem graça no quanto ao potencializa aí todos os resultados, não tem como negar. E o lance de você perceber na linguagem silenciosa que realmente houve a mudança da pessoa a partir do que ela passa em relação a rosto, fisionomia, corpo, vocalização. Você consegue perceber isso? Como ela chega no início da terapia e no final da terapia, você consegue ver a linguagem corporal dela mudando para ver que mudou ali as sensações, até o vocabulário dela. Explica pra gente aí como é que você consegue ter mais percepção quando você domina a linguagem silenciosa para perceber se aquela mudança realmente foi efetiva ou simplesmente a pessoa só passeou pela técnica. Isso é o que na hipnose não verbal a gente fala muito da acuidade visual, de perceber tudo na pessoa, todos os movimentos. Parar de ficar esperando também a resposta só no rosto da pessoa, né? Olhar a pessoa como um todo, né? O que ela fala, o pé dela que pode mexer lá, a mão dela que pode mexer. Então, tudo isso aí está ligado no processo da hipnose não verbal, quando eles fazem a indução. Então, a gente tem que estar prestando atenção a todas essas respostas. Então, aí, quando a gente leva já para a clínica, para entender as respostas das pessoas, também fica muito mais fácil. É nítido, parece que muitas vezes muda o semblante de uma forma que parece que muda a face da pessoa. Já aconteceu de mudar. Já viu agora, só para entender melhor o contexto, já viu em terreiro de candomblé, quando a pessoa incorpora, que até a face muda? É verdade. Até a face da pessoa muda? Então, é como acontece na clínica, quando acontece essa transformação muitas vezes. A pessoa chega com uma cara triste, aquela cara enrugada para dentro. E aí, como é que você tá? Não, já estou me sentindo bem melhor. Aí eu falo assim, eu só estou perguntando para ouvir de você, porque sua cara já está dizendo, não precisa nem você me falar nada. E uma coisa que é engraçado, Ricardo, o pessoal sai da clínica, que eu atendo aqui também no posto de saúde, aqui na Chapada Diamantina, eu faço atendimento aqui no posto de saúde. E aí da minha sala até passar, para ela sair, ela tem que passar pelo balcão e tem que passar pelas pessoas que estão lá, né, esperando atendimento.
muitas vezes, quando tá passando, o pessoal fala assim, menina, que cara é essa? Você entrou com uma cara, saiu com outra. Cara, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes. É incrível, cara. É incrível. Ou seja, a linguagem silenciosa, acoplada já com a expertise da psicanálise, da hipnoterapia, da psiquiatria, da pedagogia, da psicologia, ela é muito potencializadora. Ó, demais. Ou seja, você dentro ali, você já começa a perceber pequenas nuances, às vezes, de um frisar aqui de sobrancelhas que começa a soltar, é uma mão que começa, é um soltar ali de braço, de pernas, como se um descruzar, é um relaxamento, a tonalidade da pele. É impressionante o quanto que você consegue perceber que realmente Exatamente. está tendo a mudança terapêutica. Né? As pessoas percebem, muda realmente. Muda de forma mecânica, não só subjetiva, tipo, nossa, você está com uma cara boa. Não, muda de forma mecânica, você percebe ali. O Alex, deixa eu te dar um spoiler aqui e apresentar que quem está assistindo a sua live é o Wanderson Castilho. Sabe quem é Wanderson Castilho? Wanderson Não. Castilho é um dos maiores peritos do mundo de cibersegurança. Olha que legal isso. E também perito para descobrir a mentira. Maiores do mundo. Maravilha, Grandes seja muito empresas. bem-vindo. Que honra. Que É, honra, cara. grandes empresas contratam esse cara para descobrir as maiores falcatruas que existem, coisas também particulares e tudo mais. Ele é um mestre, é um professor, e já vou dar um spoiler. Vai ter live com ele. Então, em Oh, breve, vamos ter live aí com o Wanderson para ele compartilhar com a gente toda a sua expertise. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Wanderson. Um dos maiores do mundo e é brasileiro. Por isso que eu falo, brasileiro tem uma síndrome de cachorro vira-lata. Acha que o bom só tá fora em inglês, né? pois é. Não é? E olha que Pois é. loucura. Esse cara é brasileiro, hoje ele está lá, residente nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores experts em cibersegurança, cara. E também Nossa. é especialista em detecção de mentira, um grande especialista. E, cara, e não é de agora, não, ó. Há muitos Oh, e muitos anos. que E honra, aí que honra. nos tornamos amigos, amigos companheiros. E aí, companheiros é até perigoso falar, né? Amigos, ó, amigos. E, e ele vai presentear todo. Então, fique esperto, porque ele vai presentear com uma live fantástica para falar aí de várias histórias, várias coisas aí. E o que a gente pode fazer até para se proteger nesse mundo que hoje agora é tudo de internet e também sobre a mentira. Inclusive, ele teve casos que foram utilizados em tribunal do júri. Olha que legal. Teve Oh, casos sobre a psicologia aí da mentira que foram utilizados em tribunal do júri. Olha que legal. E vai nossa. compartilhar com a gente aí. Valeu, Wanderson. Já tem data? Ainda não. Precisamos agora fazer como é que fala aí? Você sabe, você foi, né, o Alex? Você mesmo foi vítima disso, né? Você já estava com a live marcada, né? Isso tivemos que desmarcar para fazer hoje. Não foi? Então agora estamos ajeitando as agendas aí para a gente In- conseguir. Inclusive, a gente marcou porque teve, a live foi como é o nome dele? O delegado. E no fim o cara também depois pisou na bola lá. Foi uma Ah, coisa não meio. teve a live? Não, não teve. Ah, Mas vai ter, ah, mas esse você não fala não, que esse aí também me convidou aí, e aí teve que também mudar. Porque o negócio tá muito doido, né, cara? A gente tá muito doido nesse negócio aqui. Deixa eu ver se nessa alguém loucura perguntou. pandêmica aí. É, é muito doido o Pois é. negócio. Mas vamos lá. E como é que foi a tua experiência lá no Linguagem Silenciosa? Então, cara, foi assim, eu já tinha Foi e feito, está sendo, né? está sendo, na verdade, né? Eu já tinha feito o Não Minta Pra Mim, né? Que eu achei já espetacular. Agora, o Linguagem Silenciosa, cara, parece que você fez um raio-x de tudo, né? Parece que fez um raio-x de tudo. Principalmente na questão das microexpressões, você aprofundou bastante a questão das microexpressões, ficou muito. Agora, eu vou dizer para vocês, ó, se vocês quiserem fazer o curso, saiba que é para quem gosta de estudar, né? Porque a informação lá tem de sobra. E assim, se você
Me digam aí. Ah, parece que o Ricardo caiu a conexão do Ricardo. Que eu vou chamar ele de novo aqui. Aos 47 do segundo tempo, travou. Faltando 5 minutinhos para encerrar a live. Travou. Deixa eu ver se ele volta aí, mas de qualquer forma, pessoal, muito obrigado. Ó, ele tá aí, ó. Deixa eu chamar ele. Ó, parece que o convite já foi feito para você aí, Ricardo. Só falta você aceitar. Ele tá aparecendo aqui, mas tá aparecendo como se eu já tivesse convidado ele. Deixa eu ver aqui se é alguma pergunta aqui de vocês. Se eu atendo online, sim. Já atendia online antes da pandemia e continuo atendendo online. Qualquer coisa pode me procurar aí no Instagram, pode me chamar. Ah, obrigado, Josinete. É, tá dando. Agora, pronto. Pelo menos aqui a gente vai se despedir agora aqui de vocês. Voltei, voltei. Pronto, pronto, pronto. Rapaz, que doideira é essa, cara? Você viu que Aos, loucura? aos Mas foi mal. 57 do segundo tempo. Pois é, mano, que loucura é essa? Mas tô aqui, eu não sei o que aconteceu. Ó, então, como ele disse, 47 segundo tempo. Quer saber mais sobre hipnoterapia e tudo mais? Busca o. Como é que chama o seu arroba? É terapia. Terapiaspraticas.com.br. Não, mas aqui no arroba aqui é Ah, certo. É terapiaspráticas.alexcob. terapiaspráticas.alexcobes. Isso, terapiaspráticas.alexcob. Show de bola. E aí você estava falando Então, eu do. estava falando isso, cara, da linguagem silenciosa, como ela é meio que um raio-x do Nomita para mim. Ela é mais do que raio-x, porque ele tem mais conteúdo, não é só aprofundando o conteúdo do Nomita para mim, tem muito mais conteúdo. E realmente, eu agora que comecei a fazer faculdade, agora entrei na faculdade de biomedicina, e aí perdi um pouco o time do linguagem silenciosa, porque, como eu estava falando pro pessoal, se vocês querem fazer linguagem silenciosa, se preparem para estudar. É faculdade de linguagem silenciosa. Porque não é para brinquedo, não. E quem está lá está realmente bem para frente, como o Ricardo fala. Tem gente que está bem. Tá dominando a arte da linguagem silenciosa de verdade. Então, quer fazer o curso, vá sabendo que não é para brinquedo, não. Viu? É para quem quer aprender de verdade. Ó, a Camila falando, é a família de Ventúria. Ventúria é o nosso país lá. Ventúria Pois é, os é a nossa venturianos. filosofia. A Então, filosofia venturiana. venturiana, filosofia venturiana, de Ventúria. E, ó, e o que é É. legal é o seguinte, e você deve ter visto isso lá acontecendo. Se tiver alunos aqui, por favor, se manifestem. É, olha que legal. Tem gente lá que está voando. Tá assim, como eu falei, tem gente lá que está melhor do que eu. Mas mesmo se você entrar ontem, né, você vai ter o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma oportunidade de fazer a sua análise, suas perguntas. Não existe competição. Não existe competição. Olha lá, seremos mais que 3%. Não existe competição. O que existe é uma ajuda mútua. Então, não tem briga de ego, não tem um sabe mais que o outro. Não, é o contrário. Se você sabe, você tem mais obrigação ainda de ensinar os que estão chegando. Essa que é a verdade. E você que está chegando, você pode errar, você pode refazer, você pode falar besteira, porque não tem problema. Porque, na É realidade... uma família, cara. É uma família. É uma E aí, família. e É você uma está família aprendendo. lá. É uma família mesmo. E você está aprendendo. Né? Você está aprendendo. Você pode errar à vontade, cara. Lá é para você errar. Não tem disputa. Ah, um acertou mais que o outro. Não. Pelo contrário. Os caras que começam a trabalhar demais lá, eu puxo para cá e falo assim, ó, agora você vai ter que ajudar mais. Então, se você começa a mostrar que você sabe
que você está sempre lá, todo dia você dá uma passadinha, eu falo, opa, você agora vai ensinar os outros, porque você já está no nível de olhar ali e tudo mais. E todo mundo pode ensinar, todo mundo pode aprender, todo mundo lá está aprendendo. Eu não aprendi, porra, a gente não descobriu lá a expressão de ânsia. Poxa vida, uma emoção ali, uma expressão, uma sensação de ânsia, né? Que vem como asco, que é uma sensação, que é uma emoção, que é uma aversão, isso aqui de uma forma muito mais contundente, enfim. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a linguagem silenciosa, de tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim. Onde é que eu me cadastro? nãomintapramim.com.br. nãomintapramim.com.br. Se cadastra lá. Se você tem pressa, se você não quer esperar a jornada e quer começar hoje, porque você viu que é importante você dominar essas técnicas, tem como você começar hoje. Vai lá que tem um botão de tipo assim, não, eu quero começar agora. Eu não quero esperar a jornada, porque na jornada a gente ensina de graça. A gente tem lá, obviamente, que é um curso básico que a gente ensina na jornada Não Minta Pra Mim. Mas eu quero me aprofundar, como disse o Alex. Não, você chegou lá, cara, você vai ter conteúdo para mais de mês ali, mês e mês e mês. Mas nunca termina, na realidade, porque tem as aulas ao vivo comigo todo mês, então nunca termina. Né? Você sempre vai ter conteúdo ali novo que a gente vai passar. Então, entra no mintapramim.com.br. Você está sem cascalho? Espera que sempre tem curso grátis. Eu tenho cascalho e quero investir em mim? Já aproveita e já começa agora. É isso aí. Alex, considerações finais, como eu disse, quer saber mais sobre hipnose, hipnoterapia, tratamentos e tudo mais, busca esse cara aí, porque o cara faz isso como profissão, não é? Então, o cara está ali todo dia fazendo isso, trabalha com isso. Então, ele pode te dar e te receber com muito carinho as suas dúvidas, as suas questões. Vai ser muito legal você conhecer mais a fundo o trabalho do Alex. Beleza, Alex? Mais alguma coisa aí? Muito obrigado de coração. Mas, cara, muito obrigado demais, cara. Demais. Eu primeiro tinha sido convidado, né, por você lá na live com seus alunos uma vez, e agora você aceitou aí o meu convite. Fico muito honrado de coração, cara. Você, para mim, é uma referência. Sempre que eu estou na clínica, eu estou lembrando de você, porque eu estou usando a linguagem silenciosa, eu sempre falo de você para meus alunos. Até nos meus cursos, já não consigo mais ensinar a hipnoterapia sem falar da linguagem silenciosa, sem dar o toque para os alunos, para perceber as fitas oculares, as microexpressões. Eu sempre estou avisando isso, porque eu acho que na clínica tem que saber isso, cara. Tem que saber isso, que é uma ferramenta maravilhosa. E, cara, muito obrigado. E vou aproveitar aqui a falar que o seguidor que pegou no meu pé. Me sigam lá no YouTube, cliquem, ativem o sininho, deixem o recado, deixem as notificações, para a gente continuar crescendo essa família aí, que é como o Ricardo falou, é uma profissão minha, mas também é uma missão, porque eu me vi, muitas vezes eu vejo meus clientes passando por problemas de síndrome do pânico, entre outras coisas, eu me vejo muito no lugar deles, eu quero acabar com esse negócio. O Brasil é campeão mundial de ansiedade, então a gente tem que parar nessa guerra aí, a gente não pode perder, beleza? Pessoal, obrigado a todos, mais uma vez obrigado, Ricardo. Já o Instagram deu 3 minutos aí pra gente, já pra gente falar mais um pouquinho. Já passamos em 3 minutos. Obrigado a todos e até a próxima live. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, até mais, pessoal. E beba água, beba muita água. Até mais. Tchau, 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 tchau.